A gente conversou, né, depois do jogo, falou aí sobre tudo que tinha acontecido, mas falou principalmente sobre a questão de ser um início ainda, né, de estar procurando essa regularidade do Cruzeiro, né? Sim, perfeito, Dimara. E eu acho que é legal a gente ver até a postura um pouco, né, do Jardim do início da temporada, quando ele chegou em fevereiro, para hoje, né? O Cruzeiro que vinha aí de uma sequência muito irregular e ele também rodava muito time, a torcida chegou a questionar um pouco essa rodagem de elenco, ele falava que no Cruzeiro não ia ter os 11 titulares, que o torcedor tanto quer, e hoje a gente vê um Jardim muito mais tranquilo e muito mais seguro, né? O Seabra falou da torcida, e eu acho que passa muito disso. O Cássio hoje é um jogador muito mais seguro. Daqui a pouquinho até ele vai falar com a gente. Exatamente. Mas agora a gente vai com o Jardim. Sim, e acho que é importante o Jardim também aparar todas essas arestas que veio criando aí com essa saída do Dudu, que já foi caso encerrado, mas ele também se mostra muito firme nas coletivas e fala que o Cruzeiro está cada vez mais coletivo, mesmo com essas qualidades individuais que se sobressaem, um precisa do outro ali dentro de campo, né, Dimara? Vamos conversar então com o Jardim. Deixa eu chamar a primeira entrevista do Jardim, porque ele deixou bem claro que a vitória veio, mas ainda é tempo de muito trabalho. Fala, Jardim! Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Concordo com o Jardim, foi a fotografia desta situação, né? A situação realmente está se superando, a gente pode passar sem dúvida nenhuma por essa palavra, né? A superação. Gente, não tem como ser diferente, tá? A gente sabe que o jogador tem que ser motivado por si só, tem que ser motivado pelo próprio fato de estar numa grande equipe, de estar fazendo um grande trabalho, mas dependendo do adversário que você enfrenta, e aí neste momento a gente pode falar de Palmeiras e de Flamengo, né? Que tem uma distância muito grande de investimento e de tudo mais, você quando você enfrenta uma equipe como o Flamengo, que tem, e que você sabe que tecnicamente, taticamente, está mais pronta que você, a equipe do Jardim está sendo montada, sem dúvida nenhuma dá essa diferença aí que o Jardim falou, e por isso que ele gostou tanto da segunda etapa. Mas, olha só que legal. Quando a gente fala de bastidores, né, das coisas que acontecem e a gente acaba não vendo, ou que a gente pode trazer, ele trouxe um bastidor bastante legal, porque ele revelou o que ele disse para o Gabigol quando o Gabigol entrou então na partida, e aí já era, muito tempo, mas deu tempo de fazer muita coisa, né, Jardim? O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade, é essa que tu vais ter que finalizar. E foi de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco, eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo. É isso, né? Eu te dou tantos minutos e você pode fazer o quê, Daniel Seabra? O gol, né? Você pode decidir o jogo, né? Eu até assim, depois, a gente analisando, é fácil falar para um lado, é fácil falar para o outro. Eu falei isso várias vezes durante a jornada. Para mim, o Leonardo Jardim demorou e demora muito a mexer no time. Não só ontem. O Rafa até tem uma brincadeira que ele fala que antes dos 25 do segundo tempo não tem alteração que não seja por contusão, claro, sim, né? Sim. Seja por ordem tática e tal. Ele não mexe, ele deixa o time. E ele até falou disso ontem, não sei se a gente tem essa parte aí, que ele fala, não mexi porque o time estava bem. Ele falou que estava adorando ver o time. Se o time tá bem, por que eu vou mexer? Eu mexo pra melhorar. Se o time tá bem, se eu tô gostando... Ele foi mexer aos 43 do segundo tempo. Eu achei, já disse antes do jogo, inclusive, pra mim esse jogo era a cara do Gabigol. Era a cara dele. É ex-Flamengo, tá tendo que provar pro Flamengo de volta. Ele é jogador de jogo grande, ele é jogador decisivo. Pra mim, ele deveria ter entrado, inclusive, no lugar do Matheus Pereira, que é com quem hoje ele disputa
disputa a posição. Porque muita gente mandando assim, pô, mas vai tirar o Caio Jorge? Não. É Gabigol pra mim, 2 passinhos pra trás, o Caio Jorge que tá iluminado, jogando muita bola lá na frente, e o Matheus Pereira que espera um pouco no banco agora. Esse seria o meu time. E aí, cansou o Gabigol, tira, põe o Matheus Pereira e tal. Eu teria feito o invertido que ele fez. Mas pra mim ele demorou um pouco. Mas depois é muito fácil falar, né? Se acertou, se errou e tal. Acabou que deu certo, no final das contas o Gabigol entrou, decidiu. Agora, que sorte pro Gabigol, que aquela bola voltou no pé dele, ele botou a bola pra dentro, né? Porque você imagina se fica na defesa do Rossi. O que ia ser o falatório aí? Ali poderia ter acontecido de tudo, né, Lélio Gustavo? Sem dúvida nenhuma, porque foi uma cobrança de pênalti, né? Ele poderia ter errado e não ter tido o rebote do Rossi, e aí a situação ter se complicado pro lado dele, e poderia ter se consagrado, como foi o que aconteceu, num momento tão difícil para ele, em que ele consegue fazer o gol, né? Não que ele não tenha já feito dessa forma, tá, gente? Ele, como o lado ofensivo dele, né? Essa presença dele de área, não foi a primeira vez que ele pegou o rebote e obviamente, fez o gol. Mas, assim, pelo momento, né, Léo? Né, Lélio? Olha, ele foi macho pra chuchu, né? Primeiro que ele sabia da responsabilidade, mas como ele é o cobrador oficial, se ele não cobrasse, e aí o camarada perdesse o pênalti, hoje estava todo mundo chamando o Gabriel Barbosa de pipoqueiro. Já começa por aí. Agora, um outro ponto, por que ele foi macho? Além de ser contra o ex-clube dele, é contra um goleiro que conhece ele perfeitamente. Exatamente. Atuou com ele 1 ano e meio. Entendeu? Cansou de treinar pênalti com ele. Então, sabe qual é a tendência dele. E vendo alguns gols dele este ano, por exemplo, a maioria dos pênaltis que ele cobrou é no canto direito do goleiro. Foi onde ele cobrou ontem. E o Rossi foi lá, pegou, e aí, como ele não fez uma defesa firme, deu chance para o rebote. E lembrando, até o jogo contra o Itabirito, onde ele cobrou o pênalti, no mesmo canto que o goleiro defendeu, deu o rebote e ele fez o gol. Mas foi de uma personalidade tremenda, não é à toa que ele tem o salário que tem. Mas está na reserva. Mas ele é um jogador que ninguém marcou mais gols do que ele no futebol brasileiro nos últimos anos. Eu cansei de falar isso. E aí, no momento, né, que precisa, brilha a estrela dele. Mais uma vez, um gol importantíssimo e que tirou a liderança do Flamengo e o mais importante, manteve o Cruzeiro entre os 4 primeiros entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É isso, e tem mais do Léo Jardim, porque o treinador falou dessa união do grupo. Não quis opinar, né, sobre quem já deixou o Cruzeiro, mas ressaltou aí a união desse grupo. Eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho. E o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Maria Gabriela, você sabe que quando a gente ouve ele falando desse jeito, né, a gente entende cada vez mais o que é um comando, né, o que é a hierarquia e o que é você ter noção absoluta do que você veio fazendo um time, né? Perfeito, Dimari. A gente criticava muito isso, né? Desde do início da gestão do Pedro Lourenço, que faltava um pouco de pulso firme, de hierarquia por parte dele e do Alexandre Matos. E é muito bom a gente ver o Leonardo Jardim tendo esse respaldo. Olha, o jogador foi descompromissado, é banco, não tá jogando bem, é banco. E a gente vê essa postura dele muito firme e tá entregando em campo, né? Ele tá mostrando resultado.